significa a legitimação, né? Significa a aceitação de uma ideia de guerra de todos contra todos, em que o mais forte sobrevive, o mais adaptado. Mas esses regimes, eles não são muito autoritários também, Gustavo? Então, acho que é interessante a gente avaliar o que significa esse autoritarismo, né? Porque essa é uma das caracterizações que mais tentaram pintar os Sim. países socialistas até os dias de hoje, né? E eu acho que a gente pode olhar ao nosso redor, né? Acho que a gente pode olhar para a sociedade que a gente está colocado aqui, por exemplo. Então, a gente está gravando aqui no centro, mais ou menos no centro Sim. da cidade de São Paulo, e você pode olhar ao seu redor que tem um monte de gente em situação de rua, tem um monte de gente cometendo pequenos delitos, tem um monte de gente que está numa situação de carestia muito Sim. grande, sem ter como pagar aluguel, sem ter como se alimentar, sem ter como fazer nada. E existem forças dentro dessa organização social que impedem que esses trabalhadores possam se organizar, possam reivindicar por melhores condições de vida, né? Eu acho que a gente já vive dentro de um estado autoritário. A gente já vive dentro de um estado em que, sim, nós temos liberdades democráticas, né? A gente tem liberdades sob os moldes da democracia Por burguesa. enquanto? É isso, Por entendeu? Só que enquanto. isso está sempre em jogo. Porque existem frações dessas classes, né, da classe dominante, que não teriam problema em fechar o Estado democrático de direito da burguesia, que é o que a gente vive hoje. A gente tem o direito ao voto, a liberdade de expressão, male male, né? É. Porque isso aqui vale para a região onde a gente está. Mas quando você vai, por exemplo, para um lugar como é, por exemplo, o Jardim Pantanal, na periferia de São Paulo, que foi vítima das enchentes recentemente aqui, por causa... Enfim, a chuva acontece todo ano, né? Sim. Ainda que ela aconteça mais fortemente por causa das mudanças climáticas, ela acontece todo ano. E aí fica a questão, não é autoritário também por parte da prefeitura em tentar se vangloriar de que fez investimentos na área de saneamento, de enchente, tarará, tarará, usar aquele bairro como exemplo, aquele bairro ser colocado embaixo d'água e aquela população, quando vai se manifestar, quando vai protestar contra essas condições, é recebida pela Guarda Civil Metropolitana com bala de borracha, com gás de efeito moral, com comida estragada entregue pela assistência social da prefeitura. Então acho que isso é autoritarismo. Isso é autoritarismo no sentido de que você está impedindo concretamente que essas pessoas possam ter condições dignas de vida. Então essa liberdade, né, que muita gente fala que existe no capitalismo e tal, ela é uma liberdade que está num campo, Lua, da formalidade. Então a gente é livre no papel, é livre no direito. Sim. Mas quando a gente é colocado frente a frente com a realidade concreta, essa liberdade se desmancha no ar. Mas você também não concorda que um cara que... o cara que é trabalhador ali, o cara que é um cara comum, assim, o cara consegue prosperar durante os anos, né? O cara vai lá, arruma um emprego, se especializa um pouquinho mais, acaba ganhando um pouquinho mais, aí sai de uma região dessa, né? Exemplo do Pantanal, ele tá lá, às vezes, putz, mas pra pagar um aluguel é uns R$ 1.000 em outro bairro. Uhum. Aí o cara consegue ainda ascender outra classe, né? A gente pode dizer assim. Mas assim, a desigualdade sempre vai ter, né? Eu acho que em tudo, né? Eu acho que, na verdade... Porque não pode ter pobreza, miséria, né? Extrema, sabe? Esse caso que você trouxe, né? Esse caso hipotético, ele é um caso que se posiciona como exceção ou como regra? Eu acredito que é regra isso daí. Você acredita que é Eu regra? acredito que, tipo assim, toda pessoa que vai igual eu sou da cidade de Tiradentes, fui lá da cidade de Tiradentes, o meu pai era mais pobre ainda, mas sabe que o capitalismo demora pra pessoa enriquecer? Porque demora 3, 4 décadas. Porque o cara nasce muito pobre, aí o cara melhora um pouquinho, entrega ali pro filho dele já mais mastigado. Uhum. Aí o filho entrega mais mastigado pro neto. Uhum. Então demora umas 5 décadas, de 4 a 5 gerações pro cara, tipo, ficar legal de dinheiro. Acho que Eu não sei se... Não, acho que tem algumas questões, assim, pra gente poder pensar. Eu boto fé que isso possa ter acontecido dentro da sua realidade, da sua experiência. Quantas outras aconteceram? Aí acho que depende muito das pessoas também, né, Gustavo? Eu acho que, Será? eu acho que assim, é cada vez mais concreto, é cada vez mais real que existem impeditivos cada vez maiores que essa ascensão possa acontecer. Mesmo porque, quando uma pessoa ascende socialmente, né, e aí ela consegue um trabalho melhor, se especializa, ganha um salário melhor, isso não faz com que ela mude de classe. Sim. Porque o que faz com que alguém mude de classe não é o quanto ela ganha de salário no final do mês. Ainda que, num determinado momento, isso possa acabar, junto com outros processos, resultando nessa alteração.
né? Então, enfim, essa pessoa vai se tornando sei lá, vai adquirindo ações num volume muito grande até que eventualmente se torne um capitalista. Mas isso, assim, é a exceção da exceção da exceção, porque mesmo alguém que consiga essa ascensão social de melhores condições de vida está muito mais perto da iminência da fome e da miséria do que se tornar um bilionário, por exemplo. Muito mais perto. Sim, Porque a realidade é que o capitalismo não pode permitir que espaços como esse se abram por muito tempo. Porque isso significa, imediatamente, que os trabalhadores estão ganhando mais e melhores condições de vida, e isso significa uma perda de poder que a burguesia está tendo. Então, só para dar uma ilustração estatística, né, para a gente poder entender isso com os números, né? Hoje, a participação da massa salarial, ou seja, do quanto o salário compõe o PIB nacional, é a menor média dos últimos 15, 20 anos. Por quê? Porque desde antes de 2016, mas em 2016 isso ganha uma ascendência muito mais forte, existe uma queda na valorização da força de trabalho. Os trabalhadores estão ganhando cada vez menos, têm cada vez menos direitos, têm cada vez menos garantias, têm cada vez menos recursos para poder conseguir manter uma vida digna. Então eles têm que vender sua força de trabalho a um preço cada vez mais barato e cada vez mais inseguro. Basta você ver aí que hoje, por exemplo, a grande estatística de empregabilidade que existe está no centro da informalidade. Então é trabalhador que não tem garantia de aposentadoria, não tem garantia de 13º, não tem garantia de férias, não tem garantia de nenhum desses instrumentos que fortalece esse trabalhador enquanto um membro da classe trabalhadora. Então, ao longo dos últimos anos, a gente viu uma decadência muito forte nesse sentido, né? Então, por mais que a gente possa ver que uma pessoa conseguiu enriquecer, conseguiu mudar de vida, conseguiu ali alcançar, acho que de nenhuma maneira é tirar o mérito individual dessas pessoas, assim, sabe? Porque eu acho que não é falar, não, isso é mentira, isso é bobagem, porque, cara, acho que cada um sabe o calo que aperta, cada um sabe quais foram as dores que se levaram até chegar aqui, mas eu acho que o fato de isso se demonstrar na realidade como exceção, que é isso, porque se essa fosse a regra, então ninguém estaria, ou muito menos gente estaria passando fome, não estaria sendo despejado do aluguel, não estaria nessas condições de subhumanidade. Eu acho que é justamente o fato disso ser uma exceção que comprova o fato de que a regra dentro da sociedade capitalista, essa possibilidade de ascensão, ela é diminuta, ela é muito pequena. E ao longo do tempo, ela se torna cada vez menor, cada vez mais rara. Especialmente quando os trabalhadores vêm sofrendo ataques cada vez mais consistentes sobre seus salários, sobre seus direitos, sobre tudo mais, e que impede concretamente que eles tenham essa ascensão. Então hoje, por exemplo, né, a gente fala muito, existe muito essa questão sobre a especialização da mão de obra, fazer faculdade e tal. E hoje a gente tem, primeiro, um mercado da educação gigantesco, com universidades privadas que são profundamente precarizadas, que atendem uma massa de trabalhadores gigantesca e cujo único objetivo é garantir que aquele cara tenha um diploma para que ele tenha uma melhoria salarial muito pequena. Mas, do mesmo jeito, você tem muitos mestres, doutores, que estão fazendo aplicativo, que estão fazendo motorista. E a questão não é nem... Não é tipo julgar isso é bom, isso é ruim, não. Mas a questão é, não existe hoje no Brasil, no cenário 2025, por exemplo, um investimento em tecnologia, em ciência, em desenvolvimento, para poder garantir que esses empregos sejam absorvidos no mercado de trabalho. Então a galera que está fazendo doutorado, pós-doc, não sei o que, está indo para onde? Está indo para a Alemanha, está indo para a França, está indo para os Estados Unidos, está indo para a China, está indo para os lugares onde essa mão de obra é mais valorizada, e assim eles vão conseguir constituir a vida. Enquanto aqui, na periferia do capital, o que a gente vive é uma situação em que cada vez mais pessoas estão em situação de informalidade, cada vez mais pessoas estão dependendo de pagamento de aluguel para poder sobreviver, cada vez mais pessoas tendo trabalhos precários, né? Olha aí, por exemplo, com relação ao tema da escala 6x1, que é um tema assim que o PCBR, o partido que eu faço parte, vem tocando muito, que é o fato de que a gente nunca trabalhou tanto e mesmo assim não existe horizonte de saída para a esmagadora maioria dos trabalhadores. Porque você imagina, o cara faz 6 horas, faz 6 dias de trabalho, 7 horas por dia. Aí ele folga um dia. Qual a energia que ele vai ter, por exemplo, para poder, sei lá, estudar um investimento, né, para estudar alguma questão, para poder se especializar e tal?
Dá para dizer, beleza, mas se ele quiser, ele pode tentar. Eu acho que quando a pessoa demora 2 horas para ir, 2 horas para voltar no transporte, quando ela muitas vezes é assediada moralmente no trabalho, quando ela tem um salário muito baixo, essas condições são cada vez mais difíceis. Então, essa lógica de que vai depender muito do esforço das pessoas, no final dessa conta, Luan, significa a legitimação, né? Significa a aceitação de uma ideia de guerra de todos contra todos, em que o mais forte sobrevive, o mais adaptado. E aí é um negócio complicado, né? Porque essa base da desigualdade vai aumentando cada vez mais, ela vai ganhando essa força muito grande, enquanto o topo da pirâmide vai ficando cada vez menor. Então, na pandemia, por exemplo, a gente teve a situação que foi, né? Galera na fila do osso, gente famélica, e ao mesmo tempo, tudo liberado para eles trabalharem. Por quê? Porque o governo não queria ceder nenhum tipo de auxílio, não queria ceder nenhum tipo de garantia para que as pessoas não precisassem ir trabalhar, né? Essa que é a questão, elas precisavam ir trabalhar nesse cenário, e 700 mil vidas foram nessa. Foram e nunca mais vão voltar. E, ao mesmo tempo, o número de bilionários no Brasil cresceu. Então, essa disparidade é muito curiosa, né? Como que você explica que, ao mesmo tempo, você tem um aumento dessa base de pessoas que estão em situação de carestia, de vulnerabilidade, e, ao mesmo tempo, um afunilamento no topo da pirâmide, em que mais pessoas se tornaram bilionários. E não é milionário, é bilionário. É alguém que é 1000 vezes mais rico que um milionário, quando tem 1 milhão. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.